E aí, galera, beleza? Mais uma semana, a gente está aqui hoje, tem uma turma, né? Júlia, que já esteve aqui outras vezes. Hoje aqui, inovando a nossa aula, Júlia Nascimento, que tem agregado bastante, tem participado das aulas online, tem respondido lá no grupo da Join, tá no top lá, ó, no top 3 dos mais acessados, quem responde mais. Cauã, o brabo, tá sempre com a gente. A gente está aqui hoje para bater um super papo sobre as nossas lições. Nós encerramos a nossa revista, mas hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que a gente já falou, a gente vai dar uma recapitulada, a gente vai conversar um pouco aqui. E logo depois dessa aula de EBD, hoje, domingão, você tem um encontro marcado com a gente, liderança do Grow, aqui no estacionamento da igreja. Então, 2 da tarde a gente já vai estar aqui no movimento. Você vem com a sua família no seu carro, passa por aqui para receber um kit bacana que a gente preparou para vocês, para ver a gente, receber uma oração, uma palavra, e vai ser muito legal. Então não fique em casa não. Almoçou, corre para cá, 2 da tarde a gente vai estar aqui esperando vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos aí, como você está. Pai, obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais um domingo, mais um dia, Jesus, em que nós aprendemos a Tua palavra, em que nós conversamos sobre aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja de cada um de nós. Senhor, nós descobrimos a nossa identidade como cristão, o que nós precisamos fazer e ser para agradar o Teu coração, Senhor. Nos conserva, Jesus, cristãos verdadeiros, ó Deus, adoradores, ó Senhor, que Te adoram em espírito e em verdade, que vivem uma vida de retidão, de santidade, Senhor, diante do Senhor. Pai, abençoa este momento, Jesus, em que estamos aqui para ouvir, para aprender mais de Ti, para conversar, Senhor, sobre coisas do Seu reino. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco neste dia, em nome de Jesus, amém. E a nossa revista foi falando sobre identidade, ser ou não ser, a identidade de um cristão. E a gente começou falando sobre o propósito eterno de Deus para a nossa vida. E a gente falou qual era o propósito de Deus ao criar o ser humano. Lembra disso, Júlia? E aí a gente falou sobre o quê? Qual é o propósito de Deus? Se fizesse uma pergunta, qual é o propósito de Deus ao criar o ser humano? O que Deus queria com isso? Porque Deus queria uma família e queria que os seus filhos fossem parecidos com Jesus. Deus queria ter uma família grande, né? Porque todos somos filhos, uma família grande, e queria que esses filhos fossem filhos parecidos com Jesus. E nessa lição a gente falou sobre ser o Espírito Santo, que está com a gente, que anda com a gente, que faz a diferença na nossa vida, para nós sermos de fato parecidos com Jesus. Então a gente começa a entender o porquê que a gente foi criado. Tem sempre essa crise existencial na pré-adolescência, na adolescência, né? Por que eu nasci? Por que eu fui criado? Por que isso? Por que me teve então? Tem sempre isso, já aconteceu lá? Não. Só lá em casa, quando eu era pré-adolescente, deve ter sido, não, né? Aí a gente olha para Deus e pergunta por que Deus nos criou. Ele queria sim ter uma família, ele queria que nós fôssemos seus filhos amados, em quem ele tivesse prazer. Por isso que para a gente descobrir a identidade de um cristão de verdade, para a gente ter essa identidade, a gente precisa olhar primeiro para o propósito de Deus, quando ele me criou, para ser o que ele queria que eu fosse, para fazer o que ele queria que eu fizesse. E ele, com esse propósito, ele nos deu uma nova identidade. Quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, quando a gente caminha para esse propósito, a gente tem aí 3 pontos que a gente precisa fazer para ter uma nova identidade. Júlia, acho que você sabe bem falar sobre isso, né? A gente precisa reconhecer que somos pecadores e precisamos de um Salvador, aceitar esse Salvador que é Jesus na nossa vida e nos batizarmos nas águas, no caso, e viver para a glória dele. Bom, receber, né, Jesus, reconhecer que ele é o Salvador, isso aí a gente já fez, né? Reconhece que ele é o nosso Salvador, a gente batiza, passa pelas águas batismais, aí é um novo nascimento, né, uma nova vida com Cristo e viver para a glória dele. O que seria, Cauã? Viver para a glória de Deus?
Viver para a glória de Deus é procurar estar sempre fazendo as minhas ações, para que minhas ações possam estar refletindo Deus, para que eu possa estar refletindo Deus na minha vida. Tudo que a gente faz glorifica Isso, glorificando a Deus, né? Deus se agrada, Deus olha pra gente, cara, que prazer de ver o Cauã Fazendo a vontade fazendo. dele também. Foi o que Jesus sempre fez, né? E aí o propósito de Deus para nossa vida, quando a gente adquire uma nova identidade, quando a gente vive para a glória de Deus, a gente vive para agradar a Deus, ao Deus, a forma que Deus nos fez, né? E como é importante a gente agradar os nossos pais, né? A gente também falou sobre isso em uma das nossas lições, mas mais importante ainda, a gente agradar a Deus. Um filho, Deus queria ter muitos filhos, que esses filhos os agradassem. Então, nesse padrão de nova identidade, que foi o tema da nossa lição, terceira lição no caso, né? O tema, esse título, né, dessa lição, a nova identidade, trouxe pra gente refletir um pouco sobre o que era o pecado, sobre autoestima, não foi isso? Foi nessa? Foi nessa. Não, foi nessa, foi na outra. Foi na outra. A gente falou sobre essa nova identidade. A gente falou sobre o pecado, sobre o padrão que o mundo tem pra gente, o padrão que Deus tem pra gente, né? E a gente seguir um caminho onde a gente vive de fato para a glória de Deus. Recebe Jesus, batiza, participa, faz aquilo que Deus quer de nós e a gente vai caminhando para viver aquilo que Ele tem pra gente. Quando a gente recebe Jesus, quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente passa a ser templo do Espírito Santo, não é? E a gente falou sobre isso na primeira lição, a gente falou sobre isso quando a gente fala da nova identidade. E na terceira lição, que foi até o aspirante Marcelo que falou, lembra? Sim. Não lembra? Lembra, claro que lembra, você lembra. Ele falou sobre cuidar desse templo, não foi? Ele falou sobre cuidar desse templo. Mas aí, que tipo de cuidado que ele falou? A galera de casa deve estar lembrando. A higiene, né? Que a gente precisa cuidar da nossa higiene. Porque pré-adolescente também tem essa coisa meio porco, né? Acordar, não escovar o Manter o dente. templo limpo, né? Mano. Mas bem. Faz bem o tempo. Ele falou dessa parte de higiene, né? Do cara se limpar legal, se lavar legal, né? Tomar banho, pentear o cabelo, Antes de ir pra perfume, igreja. escovar os dentes, né, gente? Tem gente que agora, então, na quarentena deve acordar e... Não sei, deve acontecer isso. Acorda, vai até de noite, quando já não dá mais, aí escova os dentes. É em casa mesmo, né? Não, isso aqui não acontece, claro que não. Os pré-adolescentes cuidam do templo, cuidam do corpo, né? Marcelo falou sobre essa higiene, mas ele também falou sobre uma faxina espiritual. Que esse templo que somos nós, ele precisa estar bem cuidado, de forma que, se a gente vive para a glória de Deus, eu já falei até sobre isso outras vezes, se a gente, como cuidar desse templo, ninguém gosta de casa suja. Ninguém gosta de chegar lá e tá tudo bagunçado. Mãe, então, quando você chega em casa da escola e fala, mãe, vou trazer as meninas para fazer um trabalho aqui. O que a primeira coisa que a mãe faz? Vai arrumar seu quarto, né? Você vai estudar com as meninas aonde? No quarto? Então arruma o quarto. Você vai estudar então arruma a sala. Ó, limpa isso aqui. As meninas vão chegar aí e vão ver. Os meninos vão chegar aí, vai ver essa bagunça aí, ó. Dá aquela limpada, dá aquela organizada. A casa tem que estar arrumada, a casa tem que estar limpa. É bom quando a gente chega em casa, tem aquele cheirinho de limpeza, né? Que a mãe deu aquela faxina e tal, né? A mãe de vocês faz isso, né? A minha também, mas eu de vez em quando tenho que fazer. De vez em quando. Porque eu trabalho fora, mas tudo bem. E aí, chega lá, é bom você poder tirar o calçado, pisar naquele chão limpo. Essa casa, Jesus ele tem prazer de estar num ambiente limpo. Como é que a gente limpa essa casa? Que somos nós. O que pode ser de sujeira que pode estar nela, Cauã? O pecado, às vezes, as coisas que nós estamos assistindo, nós temos que fazer meio que uma balança. Ver, será que isso que eu estou assistindo está agradando a Deus? Ou será que não está? Tá sujando ou tá limpando esse tempo? Está acrescentando ou está apenas subtraindo, está apenas tirando, entendeu? Isso aí, cara. Isso aí. Esse cuidado com o templo é fundamental pra gente, né? Porque o Espírito Santo, ele gosta da casa limpa, da casa arrumada. Então tem que ter uma higiene física, né? Banho, e tem que ter higiene espiritual. Saber o que eu assisto, o que eu ouço,
o que eu falo, né? Falei semana passada na lição do testemunho que fala por mim, de gente com a boca suja, né? E se esse templo não pode jorrar duas fontes, não pode ter dois pensamentos, não pode ter sujo e limpo, não, hora tá sujo, hora tá limpo. Não, a gente tem que manter esse templo limpo, organizado, com uma vida com Deus, com oração, né? Com buscar agradar a Deus em todas as coisas. E a gente falou sobre as emoções também, né? Lembram dessa aula? Foi nas aulas das emoções que teve a torta na cara, a Stephanie saiu perdendo aqui pro nosso amigo Cauã. E na aula das emoções a gente falou sobre, eu trouxe até os emojis, né? E a gente falou sobre a forma que a gente reage às situações, né? E o Cauã falou algo comigo num dado momento. As nossas emoções traduzem o caráter, revelam o caráter, não é? Isso. De que forma? De forma é porque se eu sou uma pessoa um pouco mais estressada, a pessoa vai, vamos supor, eu tô conversando aqui, você normal, e eu já vou te dar uma resposta mais seca, mais grossa, entendeu? E entre outras formas, se eu tô um pouco mais alegre, vou responder de uma maneira mais carinhosa, e entre outras formas, né? E o apóstolo Paulo, ele, em Gálatas 5, a partir do verso 19, ele vai falando lá que quais são os frutos do Espírito, né? Os frutos que nós devemos ter para poder ter uma emoção boa, né? Um bom sentimento. Um comportamento, isso. Um comportamento também que vai revelar Cristo, né? Porque se a gente está falando de uma identidade de um cristão, que é aquele que revela Cristo, né? O que o apóstolo Paulo fala acerca dos frutos do Espírito, ele vai falar sobre alegria, mansidão, paz, ele fala sobre domínio próprio. Se a gente consegue controlar as nossas emoções, a gente revela Cristo através das nossas atitudes, das nossas emoções. E se eu sou um cara estressado, como o Cauã falou, né? Estressado, arrogante, ignorante, só vive emburrado, ninguém pode falar com ele, na escola ninguém pode falar com ele. Que comportamento é esse? Porque aí quando esse mesmo cara estressado vai falar de Jesus, as pessoas vão dar trela pra ele? Não. De jeito nenhum, né? Vai falar, você, o marrentão, o brigão, vem falar de Jesus pra mim? Então a gente precisa ter o controle das nossas emoções, baseadas naquilo que Deus quer de nós, né? E a gente também falou sobre o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. O que você acha aí, Júlia, que Deus espera da gente, pensa da gente? Eu acho que ele espera que nós façamos aquilo que ele nos criou para fazer. Ele espera que a gente cumpra o propósito que ele designou para cada um de nós. E aí a gente às vezes deixa de ser o que Deus pensa que a gente é, né? Quando a gente corrompe lá com o que assiste, com o que ouve, com o que fala, né? Com o que curte, né? Tem muita gente que dá like lá, dá curtida em coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o propósito de Deus para nossa vida. Não, mas é porque todo mundo curte, porque todo mundo fala, porque todo mundo faz. Mas nós somos o que Deus pensa de nós. E quando Ele pensa em nós, quando Ele pensa sobre nós, Ele pensa num filho como Jesus, que o agradava, né? E a gente teve um encontro com a sabedoria. A Júlia estava aqui, fez as mulheres, né? Fez as duas, gente, ela é demais. Fez as duas mulheres que se apresentaram diante do rei de Salomão, com a criança nos braços. A gente falou sobre sabedoria, né? A gente falou sobre a atitude que o rei teve de ser sábio, né? Nesse dia a gente teve uma encenação bem legal, estava aqui também o Nicolas. E sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Lembram o que é sabedoria? O que é conhecimento? Sabedoria. Sabedoria é dada por Deus. Deus. Nós não conseguimos achar sabedorias por meio de livros e nem pela escola. Nós temos que pedir sabedoria a Deus. E conhecimento já é o contrário, a gente já consegue, né? Conhecimento a gente vai para a escola, a gente adquire. A gente vai para a faculdade, a gente adquire. Mas sabedoria a gente tem que buscar em Deus.
Como fazer para obter sabedoria? A gente falou na lição? Pedindo a Deus. Salomão fez isso. O cara podia pedir tudo. Podia pedir bem, Dinheiro. podia pedir mulheres, mais mulheres, podia pedir riquezas, né? A gente falou de dinheiro, mas ele pediu sabedoria. Sabedoria. E a gente precisa ter sabedoria. E é interessante que quando a gente tem sabedoria, quando a gente busca em Deus sabedoria, essas outras coisas que a gente vem falando aqui, isso é fácil pra gente viver, porque a gente é sábio. Porque a gente consegue discernir o que está certo, o que está errado. Porque a gente sabe que a gente não vai fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Aquilo que a televisão está dizendo que é legal fazer. Aquilo que a mídia está dizendo que é legal fazer. Porque a gente é sábio. Que a gente sabe escolher bem. Que a gente sabe o nosso lugar, o nosso papel. E aí na lição seguinte da sabedoria a gente falou sobre o meu lugar na família. Né? A gente trouxe aqui as famílias, a gente jogou, tal, a gente falou sobre obediência. A gente falou sobre respeitar, honrar os pais. E legal que se eu sou um filho sábio, eu sou um filho que obedeço. E a gente falou sobre 3 tipos de obediência. Lembra, Júlia? Interna, inteira e imediata. Interna, inteira e imediata. E qual a mais importante? A mais importante é a obediência interna, porque é aquela obediência feita de coração, né? Feita por amor, sem a pessoa ser pressionada a fazer aquilo. Isso aí, isso aí. E aí, a gente falou sobre tratar bem também os irmãos, a gente falou de honrar o pai e mãe, mas tratar bem os irmãos, deve ter pegado muita gente, inclusive aqui todo mundo tem irmão mais novo, né, gente? Imagina como deve estar sendo essa quarentena em casa, né? O Caio que é o celular toda hora, a Maísa que vira de cabeça para baixo no sofá, né? A Bárbara lá que canta toda hora, a Bárbara entra no Gessel, a gente vê, né? A gente tá lá no Gessel, a Bárbara entra, irmã, não sei o que, a Bárbara entra lá, imagina, mas a lição também falava sobre a gente tratar bem, o bom convívio, porque esse irmão, ele tem o mesmo lugar que vocês, ele tem as mesmas prioridades que vocês, ele tem os mesmos direitos que vocês, né? E aí eu falei aqui que a gente valoriza às vezes os amigos da rua e não valoriza os nossos irmãos dentro da nossa casa. E levamos aí um puxãozinho de orelha para a gente entender o nosso papel na família, o nosso papel como irmão, o nosso papel como filho, né? E depois a gente falou sobre uma boa escolha. A boa escolha foi um papo aqui legal. Escolher bem as amizades. Lembra disso? Lembro. Vocês dois lembram, Júlia? Lembra? Assistiu a aula, claro, né? Teve até aqui a nossa amiga meme aqui, Júlia, né? Pensou bastante ao falar sobre Jesus ser o verdadeiro amigo, né? E eu falei sobre as influências que uma amizade traz pra gente. Então, um cristão que sabe o seu papel, que sabe o seu propósito, ele sabe escolher bem as suas amizades. Ainda que chegue um momento que ele olha assim, nossa, não foi legal essa amizade. Ele vai saber o momento de afastar, o momento de consertar alguma coisa ali, né? A gente não vai mudar as pessoas, transformar as pessoas. A gente por si só, não mesmo. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue reverter situações, né? Uma boa escolha, ela é feita com sabedoria. Se a gente tem sabedoria, se a gente busca a sabedoria de Deus, a gente vai saber escolher bem as nossas amizades, os nossos relacionamentos futuramente, não agora, né? Os nossos relacionamentos futuramente, na idade certa, no tempo certo. Mas é preciso fazer uma boa escolha. E a gente falou sobre amigos que fossem o quê? Obedientes, né? Vocês falaram isso. Seus pais. Verdadeiros também, né? Verdadeiros, tudo que vocês são. Que você pode contar. Que você pode confiar, é legal. Mas que? É um amigo que, eu não sei a palavra certa, mas é um amigo que não quer as mesmas coisas que você quer. Um amigo que não é ambicioso, que não tem inveja, né? Que existem pessoas que têm, né, esse mau hábito e tal. E a gente falou sobre isso, escolher bem as amizades. Porque a amizade revela também quem a gente é, né?
Aí eu falei alguns ditados aqui, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Quem se mistura com porco, farelo come. Então a gente vai sempre ser observado pelo ciclo que a gente tem. Se você lá na sua escola anda junto com o pessoal que picha o muro, que... Tá rindo, Cauã? Não tem isso não. Sei que ele deu um sorrisinho aqui. Não é isso. Que responde a professora, que eu falei até que bota bomba no banheiro, no vaso, que faz alguma coisa desse tipo. Se você tá junto, você pode naquele dia não estar junto, mas se a diretora do colégio chegou lá, pegou o grupo, ela vai identificar que você também estava. E aí você leva a culpa de por quê? Porque outra hora você estava com eles. Né? Escolher bem as amizades revelam. Aí a gente falou de uma amizade, Cauã que citou, a amizade que foi um exemplo na Bíblia. Foi a amizade de quem? De Jonatas com e aí Davi. Jonatas e Davi. E a gente falou de uma amizade ruim também, né? Que foi do neto de Davi. De Davi. Roboão. E eu citei também Daniel e seus amigos. Né? E aí eu me lembrei daqueles amigos do paralítico. Daqueles caras que pegaram o paralítico ali e falaram, a gente vai fazer alguma coisa por ele. Levaram ele onde estava Jesus, sabiam onde estava Jesus, chegou lá, o que aconteceu? A casa estava cheia, o lugar estava cheio. O que eles fizeram? Subiram o telhado, desceram ele pelo telhado. Isso é amigo, amigo que te leva para perto de Deus. São esses amigos que nós precisamos ter. Esses amigos que você, pré-adolescente, precisa ter. Amigos que te conduzem a Deus. Amigos para levar a gente para o que é errado, para desviar do propósito que Deus tem pra gente, tem um montão. A gente vai encontrar vários amigos desse jeito. Que vão te chamar de careta, que vão te chamar de bobão, de bobona. Ah, você é muito santinha, muito certinha. Não importa. O ideal é que você seja realmente certinho, mas que vive para a glória de Deus. E aí, a gente falou sobre o testemunho que fala muito pela gente, né? Meu testemunho fala por mim. Mais do que uma Bíblia, a nossa vida revela quem de fato nós somos. E é interessante e é importante que a gente tenha fixo na nossa mente qual o propósito eterno de Deus pra gente. Que a gente adquira de fato uma nova identidade, agora de um cristão de verdade. Que a gente controle as nossas emoções, que a gente seja o que Deus pensa da gente, o que Deus fala da gente, o que Deus quer da gente. Que a gente tenha encontro com a sabedoria, que a gente busque a sabedoria. Para quê? Para ser um bom filho, para ser um bom amigo, para ser um bom líder. Vocês são líderes aí de Gessel, né? Júlia está chegando agora na liderança aí, somando a beça. Para ser um bom amigo, já falei, né? E o nosso testemunho que vai revelar quem nós somos, o que de fato nós somos. Tem algo para deixar para essa galera aí, Cauã? Finalizando isso aqui, essa revista. Esse bate-papo que foi mesmo para poder estar fazendo um resumão do que aconteceu na revista. Um conselho que eu dou, não joguem, porque só acabou, joguem a revista fora, mas deixem a revista guardadinha, porque essa revista tem alguns temas, tem alguns tópicos que vão ser muito importantes ao decorrer da nossa vida. Então deixa ela guardado, porque você vai lembrar que sempre que você precisar de alguma coisa, você pode ir lá ver o que está escrito na revista e tá tomando as decisões certas. Principalmente guardar no coração e pôr em prática o que a gente vem discursando durante esse tempo, durante esses dias, durante essas aulas. Esses vídeos vão ficar lá na plataforma, a gente pode voltar lá, lembrar disso, falar sobre, né? E dar sequência a uma vida que glorifica a Deus. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Então você como um cristão, você pré-adolescente, como um cristão de verdade, que tem a sua identidade em Cristo, que quer ser a imagem e semelhança de Deus,
né? Que quer ser parecido com Jesus, quer fazer o que Jesus fazia, quer falar o que Jesus falava, quer ser o que Jesus foi. Você precisa deixar que o seu testemunho fale por você. Então adquira sabedoria, conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. Busque ao Senhor, leia a Bíblia, ore, busque em Deus para as suas necessidades, né? Busque em Deus para que todas as coisas que você faça sejam para o real propósito do que Deus nos criou para ser. Amém? Júlia vai orar para a gente encerrar aqui agora. Amém? Júlia. Senhor Deus, muito obrigada por essa EBD, né? Amém, Mesmo Jesus. que seja online, Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo essa EBD. Amém. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal e nos guardar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.